A questão sobre o imperialismo hoje, o peso que tem a questão da acumulação primitiva, acumulação originária, é algo debatido por vários autores. A primeira questão é estabelecer que a acumulação originária que o Marx estudou em termos de como é que se acumulou capital antes do capitalismo, né, a forma do capital, as formas antediluvianas de capital que existiram séculos até milênios antes do capitalismo, né, ele analisa do ponto de vista de como é que houve uma acumulação que permitiu a gênese do capitalismo. Né? Então é assim que aparece no final do livro do Mundo Capital a questão da acumulação primitiva. Evidentemente que o Marx o tempo todo pensa a articulação do modo de produção capitalista constituído com relações de produção naturais ou até mercantis, mas não capitalistas, né? No decorrer do processo das suas análises. E hoje há que se levar em conta que há, vamos dizer assim, a acumulação no âmbito das relações capitalistas constituídas, né, que é dominante, né? A acumulação originária de capital, que é a coisa muito geral, né, pega toda a acumulação, vamos dizer assim, que é a produção simples de mercadoria, né? E pelo qual algumas pessoas, por algumas, acumulam através de produção camponesa, artesanal, outra forma qualquer, até por roubo, né? Condições pela qual ele pode virar um capitalista, né? E a articulação, né, a determinação desse segundo momento hoje pelo capitalismo monopolista que nós estamos vivendo, né? Então isso é um aspecto fundamental a pensar a acumulação provavelmente originária de capital, quer dizer, a acumulação por meios não capitalistas de capital. Isso é uma questão. Outra é como é que se articula no plano mundial, né, o imperialismo contemporâneo. Uma situação que não é só uma situação de imperialista, que o capitalismo monopolista existe como dominante desde o final do século XIX, em particular no início do século XX, mas que ainda permanece uma articulação, vamos dizer assim. O Buharin, ao analisar a economia mundial e o imperialismo, ele falava do imperialismo, do sistema mundial capitalista como um sistema de relações de produção, relações de troca correspondentes numa escala internacional. Isso é caracterização, assim, quase de manuais, vamos dizer assim, né? Sintética do Buharin. Mas o que ele não enfatiza aí? Ele enfatiza que essas relações são entre países, alguns na época dele eram capitalistas, outros não eram capitalistas, eram países coloniais, semicoloniais, né, com relações de produção internas importantes, não capitalistas ou semicapitalistas. E, de qualquer forma, mesmo quando eram capitalistas, uma relação de desenvolvimento tecnológico profundamente diferenciado, que caracterizava os países capitalistas imperialistas e os países capitalistas subdesenvolvidos. Então, essa precisão que aparece no Lenin quando ele diferencia os países dependentes dos países coloniais, semicoloniais, do imperialismo, em outros momentos. Isso parece rapidamente imperialismo, parece outras obras do Lenin, é fundamental para compreender a situação nova, onde o mais importante passa a ser a exportação de capital, não mais a exportação de mercadorias. Se você vê a relação da Inglaterra com o Brasil continua a produzir lá produtos tropicais com uma mão de obra escrava, para o mercado, era produção para o mercado, escravismo mercantil colonial, de origem colonial, e importava os produtos de consumo das classes dominantes da Inglaterra, até os países desenvolvidos. E não havia nenhum grande estímulo de desenvolvimento do capitalismo. A situação do imperialismo é diferente, porque o imperialismo passa a exportar capital. De início para algumas áreas, tipo portos, estradas, vinculadas mesmo à busca de matérias-primas por parte do capital monopolista. Mas depois exportando com vistas a se beneficiar de condições onde a mão de obra é mais barata, a terra é mais barata, o acesso a riquezas naturais, né, é mais barata, e os juros costumam ser mais altos, de modo que eles financiavam no centro e exploravam na periferia. Isso caracterizou provavelmente o que vivemos no século XIX na América Latina, que o André Gonde Frank chamou de desenvolvimento do subdesenvolvimento, e o Florissant de um desenvolvimento do capitalismo dependente, né? Então você tem um tipo de desenvolvimento capitalista diferenciado daqueles que originários e que reproduz a dependência, reproduz até a profunda dependência. E isso é muito importante
na situação mundial atual, que está vinculado a uma das buscas de superlucros. Você tem uma série de circunstâncias, movimentos iguais do capitalismo, onde o capital monopolista ele vive da busca de superlucros. O principal é dado pelo próprio monopólio. Você monopoliza um tipo de produto que você produz com a sua tecnologia, não deixa ninguém ter acesso à tecnologia e tem superlucros de monopólio. Outra coisa ligada ao plano internacional é o que alguns autores chamaram de troca desigual, mas não explicaram direito, porque não compreenderam que essa troca desigual estava ligado à troca de valor, né? Quer dizer, de produtos produzidos com a tecnologia muito mais desenvolvida e outros iguais, produzidos com a tecnologia muito menos desenvolvida. Então você tem uma diferença de valor aí, onde você troca mais trabalho daqui por menos trabalho no país desenvolvido, né? E que todo o mercado internacional vamos dizer assim, marcado por essa característica. Outra questão que é mais contemporânea, vem sendo enfatizada por vários autores, vinha sendo enfatizado já pelo Mandel, um pouco pelo Suisse, pelo Baran, e hoje com outra ótica, né, que não valoriza tanto a questão muito importante e decisiva para compreender isso, que é a queda da taxa de lucro como algo decisivo para a crise atual, para a crise estrutural do capital, por parte do David Harvey, que é um autor, um geógrafo muito importante, um geógrafo que incorporou teses marxistas e procura estudar o capitalismo atual na ótica, né, do imperialismo, né, e aí ele segue os clássicos, assim, Buhari, Rosa Luxemburgo e Lenin, e a questão geográfica, né, da organização do poder político. Ele desenvolve uma análise a partir das referências teóricas particulares dele. Mas o que interessa aí é o seguinte, que ele dá muita ênfase a um aspecto positivo, não é o único, mas dá uma ênfase muito grande à questão da acumulação por espoliação. E aí, sem entrar nos detalhes de como o Harvey propriamente diz trabalha essa questão, sem entrar nessa análise que aqui não é necessária, é importante destacar que a acumulação por espoliação ganhou um peso muito grande na atual expansão imperialista estadunidense na relação com os países dependentes, né, no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina. Há uma série de aspectos aí da expansão do imperialismo que está vinculado mesmo à necessidade de matérias-primas, né, aos tradicionais controles, né, de monopolista das empresas de tecnologia, ao intercâmbio desigual, à troca desigual, e é o aspecto propriamente dito da exportação de capital em condições de você ter uma mão de obra mais barata, que você tenha acesso a certos mercados locais, por exemplo, né? Ou combinar essa mão de obra mais barata e acesso a meios de produção, terra, etc., mais barata, com um juro muito mais baixo que é o que domina nos países imperialistas. No entanto, há um aspecto que é importante levar em conta, que é essa ênfase estadunidense no controle do petróleo. Não é que os Estados Unidos está precisando de petróleo do ponto de vista de ter segurança para uma guerra, coisa assim. Você tem uma busca de monopolização do acesso à produção, às fontes, né, de matéria-prima, no caso, por exemplo, petróleo, isso é muito claro, né? Daí as guerras estão ocorridas no Oriente Médio, no Iraque, na América Latina, essa pressão sobre a Venezuela. No Brasil, o próprio golpe de Estado está muito vinculado a essa política. E aí, o que nos ajuda nessa questão da ênfase na acumulação por espoliação é a questão de que os monopólios passam não só a aproveitar situações de estabilidade em certos países para se beneficiar dessa estabilidade no sentido de expropriar empresas, ter acesso a matérias-primas, etc. Eles passam a promover golpes de Estado. Isso numa situação em que a América Latina tinha eleito uma série de governos mais ou menos vinculados a reformas sociais, a ampliação de direitos internos, a alguma proteção da economia interna, ou alguns, inclusive, com características anti-imperialistas, como o caso da Venezuela, como o caso do Equador e da Bolívia. Às vezes, uma política suave de interação com o imperialismo, mas protegendo a economia interna, como o caso do Brasil, em que os governos do PT, por exemplo,
tiveram uma articulação com os vizinhos no sentido de garantir uma política interna mais independente, externa mais independente, interações não só comerciais, mas outras, né? A não aprovação da ALCA, depois um acordo diplomático e militar excluindo os Estados Unidos, uma interação econômica maior, não só do Mercosul, mas com a Venezuela, com outros países, na produção, que inclusive envolvia a própria estrutura, a infraestrutura, portos, produção de bens estratégicos, etc., etc., e que envolveu a política externa independente do Brasil, que durou muito mais tempo do que aquela política externa relativamente dependente do governo Jango Goulart. Então, essas coisas todas estão articuladas no golpe que derrubou a Dilma e na política agressiva, com um peso enorme da inteligência estadunidense, dos monopólios, etc., mas a nível também estatal, que certamente vai aparecer no livro de história daqui a pouco, então temos todas as provas, porque essa coisa não aparece na hora, tem elementos secretos, etc., mas que passou para uma política de uma agressividade rara, que pode ser considerada maior do que aquela que desdobrou-se nos golpes de Estado da década de 60, né, no Brasil e nos vários outros países da América Latina, como uma espécie de resposta à Revolução Cubana, né, como uma série de contra-revoluções militares abertas. Agora a coisa está mais sofisticada. Esses golpes até agora não se caracterizaram, com exceção de Honduras, com a presença militar muito pesada, né. Você teve Honduras, Paraguai, Brasil, e eleição de políticos conservadores, a cooptação de políticos como o vice-presidente do Equador, que foi eleito pela chapa progressista, né, e depois fechou com os Estados Unidos, que está vinculado a uma agressiva política que se encaixa naquilo que o Harvey está chamando de acumulação por espoliação. Significa o seguinte: nós estamos vivendo já desde o final da década de 60 uma crise estrutural do capital. É uma situação muito, muito grave do capitalismo. O capitalismo está muito velho, está senil. É uma crise muito mais grave do que aquela que deu em 2 guerras mundiais. Apenas o seu padrão de desenvolvimento ele é mais lento. Não é uma até agora não tivemos nenhuma grande terremoto, como a crise de 1929, por exemplo. Temos crises graves que vão ocorrendo aí no final no início dos anos 70, e que os Estados Unidos respondeu com o fim do acordo Bretton Woods, com o fim da paridade do dólar com o ouro, no final da década de 70, até o início da década de 80, e que desdobrou-se na política agressiva de mudança da taxa de juros, que arrebentou os países da América Latina do ponto de vista da dívida externa. Depois, novamente, crises graves na década de 90, que espalharam pelo mundo, Rússia, etc., né? E no Brasil, na transição do final do governo Fernando Henrique para o início do segundo governo, onde aquele plano chamado Consenso de Washington, né, mostrou todos os seus limites, uma política baseada num câmbio absurdo, um câmbio que impedia nossas exportações, que era voltado para importar o máximo no Brasil, devido ao câmbio muito alto, muito elevado. Uma política de privatização generalizada, que o Fernando Henrique tentou, inclusive naquela época, privatizar a própria Petrobras, não conseguiu, mas privatizou uma barbaridade de coisas, né, destruiu grande parte do patrimônio que o Brasil tinha, que podia ser integrado ao política de desenvolvimento mais autônomo, e toda uma priorização do pagamento da dívida externa, além do salvamento dos bancos que entraram em crise naquela época com o PROER, né? O governo, a fundo perdido, interviu no sentido de capitalizar os bancos que estavam em crise. Aquela política chegou ao momento em que ela torna sustentável, pelo conjunto de características antinacionais, e explodiu logo no início do segundo governo Fernando Henrique, né? Levando ao imenso desgaste que possibilitou, que levou o Fernando Henrique, o PSDB, à derrota eleitoral e à vitória do Lula, né? A mudança nesse período dos governos Lula não pode ser caracterizada como mudança no sentido de transição, preparação de uma saída socialista. De forma alguma. Ele foi uma política que procurava ter alguns elementos progressistas de atender a base eleitoral do Lula, mais popular, né? Apoio de entidades sindicais, estudantis, movimentos camponeses,
através de uma política que procurava fortalecer o capital financeiro internalizado, né? O capital financeiro que produzia aqui, né? Inclusive algumas empresas brasileiras, né, de produção de carne, né, de tanto aves quanto carne bovina, de infraestrutura de produção, engenharia, as grandes empresas que já vinham na época da ditadura, né, tiveram um tipo de impulso ligado à articulação do governo com os internacionais do governo, né, com os outros países, que precisavam de infraestrutura, e o Brasil oferecia, através dessas empresas, o financiamento do BNDES, condições, né, muito favoráveis para o Brasil, porque esse dinheiro vinha para cá, né, eram pagos pelos países que recebiam o serviço. Mas favoreceu essas empresas. E, sobretudo, um investimento muito grande do BNDES no petróleo, né? Então, esse conjunto de investimentos, sobretudo no petróleo, criou toda uma série de redes, né, de cadeias produtivas, em que surgiu, por exemplo, uma recuperação da indústria de produção naval, enorme no Brasil, né, que estava praticamente desaparecendo, e de repente você teve surgimento de indústrias de construção naval em todo o litoral brasileiro, vinculado ao transporte das mercadorias e inclusive do petróleo, sobretudo do petróleo. E a Petrobras teve um investimento tecnológico suficiente para descobrir o pré-sal, para ter um salto, né, de uma empresa mediana para uma empresa que passa a disputar, né, as condições mundiais de produção e criando um espaço para chegar ao refino, da distribuição, etc. No entanto, nessa circunstância, você tem o golpe de Estado, né? E na circunstância do golpe de Estado, você tem uma política que está vinculada àquilo que eu queria explicar como acumulação por espoliação. Quer dizer, uma acumulação que está vinculada principalmente à expropriação, seja de áreas novas de exploração, seja das empresas existentes, quer dizer, as empresas brasileiras quebram, né? E o setor é incorporado por transnacionais, as empresas ou o seu mercado, quando elas falem de vez, e o acesso a matérias-primas que antes não havia uma exploração. Então, por exemplo, no caso do petróleo, você tinha lá o pré-sal, o petróleo estava lá debaixo d'água. De repente você tem uma situação nos Estados Unidos em que o investimento está dando muito pouco lucro. Porque o lucro vai pelo conjunto do capital investido, né? Quer dizer, diferente da mais-valia, que é uma taxa de exploração, quer dizer, você tem uma relação entre o que você paga para o trabalhador e a mais-valia produzida, a taxa de lucro está ligada ao conjunto do capital. E quanto mais desenvolvido está o país, quanto mais tecnologia, né, você tem em termos das partes do capital vinculadas à matéria-prima e, sobretudo, ao maquinário, instrumentos de produção, o aumento da produtividade possibilita um ganho menor para o capital. Você já tem um desenvolvimento tão grande que, se você aumentar a produtividade, você pode até assegurar mercados externos, etc. Mas ao nível da exploração, você vai ter uma proporção menor entre o capital que é investido, capital constante investido em maquinário e meios de produção, e o capital investido na força de trabalho, sendo que só a força de trabalho cria valor novo, né? Só a força de trabalho, através das características duais do trabalho humano, que é produtor de valor de uso, produtor de valor de troca na mercadoria, como produtor de valor de uso, o trabalho humano transfere aqueles valores acumulados nas mercadorias para as mercadorias novas, né? Produzindo mercadorias novas onde aquele valor anterior vai parar. E produzindo valor novo. Agora, se você tem uma situação de grande desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica vai aumentar muito pouco o ganho do capital sobre o trabalho. Quer dizer, tudo isso aí que o trabalho humano, né, o trabalho dos trabalhadores assalariados faz passar para a mercadoria, era propriedade do capital, a mercadoria, as matérias-primas, né, de modo que vai passar para a mercadoria nova. E não vai ter valor novo acrescido. O valor novo é do trabalho humano, propriamente dito. Se a proporção de trabalho humano é muito pequena em relação ao capital constante, mercadorias, mesmo produção em geral, né, mercadorias, matéria-prima, você vai caindo a taxa de lucro. Porque a taxa de lucro está ligada ao conjunto do capital investido e à parte da força de trabalho.
Então você tem, entre outras questões, a queda da taxa de lucro como uma das questões decisivas da crise estrutural do capital. A crise estrutural do capital, eu não vou me alongar aqui, o Mesaros é o autor marxista que, a meu ver, expõe essa questão de modo mais claro, né, e mais profundo, mostrando que é uma crise estrutural que aborda não só a produção, né, não só as contradições entre produção e circulação, entre produção e controle, entre produção e consumo, mas que envolve todos os outros aspectos, né, da reprodução do capitalismo, inclusive a relação com os serviços, a política. E isso está exposto de modo brilhante, né, nos seus livros, sobretudo o Para Além do Capital. No entanto, a queda da taxa de lucro ela é muito importante a nível essencial das crises do capitalismo. Sendo que a última crise, mais profunda, 2008 a 2010, foi muito grave. Ela aparece onde? Ela aparece no subprime, aparece na parte financeira. Ela aparece ali, ela é detonada ali, mas a sua fonte, a sua origem, estava naquela taxa de lucro que gera subconsumo, menos salário, que gera toda uma série de circunstâncias pelo qual um desequilíbrio como aquele que ocorreu no mercado de bens imobiliários gera uma quebradeira geral, total, né? Também vinculado a todas as aventuras especulativas do setor do sistema financeiro. Não vou entrar agora nessa questão do sistema financeiro, eu quero centrar aqui na questão de uma das saídas pelas quais o capital tenta conter um pouco essa queda da taxa de lucros, que é você explorar um setor novo. Se você explora, por exemplo, o petróleo estava lá parado. O petróleo não tinha nenhum valor como matéria-prima. Você tem acesso, né? Era do Brasil, agora é dos Estados Unidos, empresas internacionais petrolíferas, e você faz algum investimento em maquinário para tirar o petróleo lá de dentro, e um pouco de investimento em salários para construir aquelas estruturas e para realizar a extração, né? Então você tem um super lucro. Porque aquela mercadoria, a matéria-prima dita era zero anteriormente de valor, né? Então, com um pouco investimento em capital constante, e mesmo no caso aí, em capital variável, salários, inclusive porque os salários aqui são mais baixos do que lá nos países imperialistas, você tem uma produção com uma taxa de lucro alta, relativamente alta, quer dizer, a taxa de lucro é articulada mundialmente, mas você tem super lucros, né, ligados às competências de vários capitais e que envolvem, inclusive, capitais de várias nacionalidades. Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é a biodiversidade da Amazônia. Outra evidente é o aquífero Guarani brasileiro. A água está lá embaixo, a água na mercadoria. A água é um bem que a gente potável, é importante para a natureza, importante para a biodiversidade, para o desenvolvimento das plantas, dos animais, para o consumo humano, né? E a água do aquífero está lá embaixo, né? Então, se isso passa a ser propriedade de uma transnacional, mesmo que seja compartilhada, tipo Nestlé, Coca-Cola, essa matéria-prima, que era zero, passa a ser incorporada, transformada em mercadoria, propriedade agora da transnacional que controla a área. Então você tem uma expansão do capital para áreas que não eram mercantilizadas. Estou falando do aquífero Guarani, mas para a água em geral. Isso levou à guerra da água na Bolívia, né? Então você tem uma série de matérias-primas que passam a ser controladas por transnacionais e que passa a ser um elemento de contenção da queda da taxa de lucro e acumulação de capital de modo extremamente hierárquico, desigual, né? Porque passa a ser controlado pelo centro. Então você tem uma imensa evasão de capitais, uma imensa exportação de capitais, viabilizada por uma expansão do controle por parte internacionais, capital monopolista, e áreas que antes não existiam, né? Como áreas de expansão, de exploração do capital monopolista, ou era explorada por investimentos de estatais locais, né? Buscando, através dessa acumulação, viabilizar a superação, a diminuição da desigualdade, do desenvolvimento desigual, do subdesenvolvimento. Então, essa política agressiva, ela está na base, né, da política estadunidense hoje no mundo, em particular na América Latina, quer dizer. Quem acha que o apoio ao Bolsonaro, a política que nem o Macri, é algo acidental, algo destinado a ter uma
uma duração meramente casual, não é assim. Está vinculada à política estratégica do capital monopolista a nível mundial. Daí que a construção de uma alternativa passa por construir um movimento popular que tenha a consciência de que todos esses recursos naturais devem ser controlados por nós e colocados a serviço da elevação do nível de vida dos trabalhadores, do povo, sobretudo dos nossos povos, né, que vivem uma situação devido ao capitalismo dependente, de superexploração, de viver com salários de fome, o que não permite um nível de consumo vinculado às características atuais, né, da civilização alcançada. E, naturalmente, que esse ataque está vinculado a esse aspecto, né, de modo muito pesado, que é a acumulação por expoliação, nesse sentido próximo ao que o Harvey está falando, vincula-se a muitas outras coisas, como, por exemplo, passar serviços que antes eram gratuitos para serem controlados por empresas privadas. Você não tem na universidade a produção de valor, mas você pode ter concentração de valor. E você pode ter o Estado brasileiro não gastando mais com isso, e gastando em pagar a dívida externa, e gastando em apoiar infraestruturas de acumulação de capital, etc. Né? Então você tem um ataque global, onde um dos aspectos é esse que foi perguntado, que é a questão da acumulação por expoliação.